Profissionalização, cooperação entre organizações do terceiro setor, associações de pacientes que se dedicam a atuar na área da saúde, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis em toda a região. Olá, boa tarde de novo. Desculpem que tivemos um probleminha técnico, mas já está tudo resolvido. E agora podemos começar, então, o nosso encontro aqui do Diálogos em Oncologia. Então, sejam todos bem-vindos. Começamos agora a nossa 4ª edição do Diálogos em Oncologia, que pela primeira vez vai ser transmitido para toda a América Latina, com o apoio da Rede Aliança Latina, que é um projeto que tem como missão promover capacitação, profissionalização e cooperação entre as organizações do setor saúde que atuam para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis em toda a região da América Latina. Também quero agradecer a parceria da Janssen Farmacêutica, que nos apoiou para a realização dessa edição do Diálogos em Oncologia. Agora, então, eu me apresento. Eu sou Caterine Moura, sou médica sanitarista e CEO da Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Irei moderar essa nossa mesa, cujo tema central é medicina personalizada e a necessidade de tratamentos eficazes, desde as primeiras linhas terapêuticas,
para que o paciente possa obter melhores desfechos clínicos e qualidade de vida durante toda a jornada de cuidado. Assim, então, para a gente começar, gostaria de explicar para vocês como que vai funcionar aqui o nosso diálogo. Vai ter uma dinâmica bem especial. Na primeira parte do nosso debate, nós vamos ouvir especialistas que irão apresentar, então, um overview, os conceitos, né, de medicina personalizada, vão falar também sobre as suas aplicações, o cenário atual na região da América Latina e alguns outros aspectos relevantes para que a gente possa compreender um pouco melhor sobre a temática. Logo em seguida, nós passamos para a segunda parte do nosso debate, quando a gente vai ter outros palestrantes se reunindo aqui conosco e vamos dar início às discussões com mais detalhes. Nesse momento, você também vai poder participar. Mande através do nosso chat, que vocês estão vendo aí, no local da transmissão do evento, as suas perguntas, suas dúvidas ou considerações para que a gente possa interagir ao vivo, eu, você e todos os nossos convidados. Bom, agora para que a gente possa iniciar, gostaria de apresentar todos que estarão conosco nessa tarde no Diálogos em Oncologia, nas duas partes do nosso evento. Para começar, então, o Dr. André Médici, ele estará conosco de forma remota. Dr. André é mestre em Economia e doutor em História Econômica pela USP. Foi economista sênior em Desenvolvimento Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e economista sênior de Saúde do Banco Mundial, entre 1996 e 2020. Dr. André é um grande colaborador e parceiro nosso do movimento Todos Juntos contra o Câncer, um estimado colega, no momento consultor internacional, com grande experiência na área de economia e gestão de saúde para organismos internacionais, instituições e empresas globais da área de saúde, especificamente medicamentos. E ele faz parte do board da United States Healthcare Alliance. Então, muito obrigada, Dr. André. Vou seguir nas apresentações, para todos conhecerem os nossos convidados. Aqui conosco, presencialmente, Dr. Paulo Campreger, é médico hematologista e patologista clínico, doutor em patologia, com pós-doutorado em imunologia pela Fred Hutchinson Cancer Research Center. Atualmente, o Dr. Paulo é responsável pelos testes de genômica do câncer do Laboratório de Medicina Diagnóstica do Hospital Israelita Albert Einstein, pesquisador e docente de pós-graduação em Ciências da Saúde do mesmo hospital no seu Instituto de Ensino e Pesquisa. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Dr. Rodrigo Guindalini. Dr. Rodrigo também participará de forma remota. Ele graduou-se e realizou residência médica em clínica médica na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, foi residente de oncologia clínica e realizou doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, fez o seu fellow na Universidade de Chicago e atualmente atua como médico oncologista clínico e oncogeneticista da rede Oncologia DOR. Muito obrigada, Dr. Rodrigo. Aqui presencialmente, conosco nesse dia, Melissa Abreu Pereira. A Melissa é enfermeira, especialista em gestão de saúde, especialista em oncologia também, pelo Centro Universitário São Camilo, aqui de São Paulo. E a Melissa é a nossa gerente de apoio ao paciente, aqui na Brale, na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Seja bem-vinda, Melissa. E, por fim, e não menos especial, com certeza, nós também estaremos conversando hoje com uma colaboradora voluntária do nosso comitê de pacientes, a empresária publicitária e também paciente de mieloma múltiplo, a senhora Marli Panão. A Marli está a caminho e vai se juntar a nós daqui a pouquinho, na medida que a gente for iniciar os debates. Muito obrigada, então, pela participação de todos e acho que já podemos começar essa nossa tarde, porque temos muitos assuntos, não é mesmo, doutor Rodrigo? Então, vou convidá-lo, por favor, para essa primeira parte do evento, para que você possa fazer sua exposição sobre medicina personalizada. Muito boa tarde e o palco é seu.
dentro da oncologia, que é justamente de precisão. E para começar esse bate-papo, seria interessante a gente colocar todo mundo na mesma página, em contexto. E eu gosto sempre de o bate-papo sobre medicina de precisão usando uma frase que o presidente Obama há uma iniciativa muito importante nos Estados Unidos que se chamou The Precision Medicine Initiative. Então, ele definiu a medicina de precisão dando um exemplo de uma possibilidade de utilização para ela. Então, todos os médicos sempre reconheceram que cada paciente é único e sempre tentaram adaptar seus tratamentos da melhor forma possível aos indivíduos. Você pode adaptar uma transfusão de sangue a um tipo sanguíneo, e essa foi uma descoberta importante. E se combinar a cura do câncer com o nosso código genético fosse tão fácil e ocorresse como padrão? E se descobrir a dose certa do remédio fosse tão simples quanto medir a nossa temperatura? E é justamente a partir desta frase que eu tento contextualizar como que nós podemos usar a medicina de precisão dentro da área da oncologia. Existem informações extremamente importantes que são coletadas tanto do tumor do paciente, através de sequenciamento genético e investigação de alterações no DNA ou no RNA desse paciente, que são únicas daquele indivíduo, daquela doença que se desenvolveu naquele indivíduo. E você pode também fazer avaliações genéticas para identificar características do próprio paciente, que são super importantes, por exemplo, para a metabolização de medicamentos ou algumas alterações genéticas que podem propiciar um aumento de risco de desenvolvimento de certas doenças. Essas informações, então, elas podem ser combinadas para tentar identificar um tratamento mais personalizado, que seja mais eficaz, com menos efeitos colaterais para um paciente que tem um diagnóstico oncológico. E a partir daí, quando você identifica o melhor tratamento, informações sobre metabolizações de medicamentos que são únicas daquele paciente podem determinar a melhor dose terapêutica, individualizada. Pois bem, esse paciente ele pode iniciar essa terapêutica, que nós chamamos de terapia-alvo molecular, e esse paciente ele pode ficar curado a partir desse momento. No entanto, existe alguma situação que esse paciente ele evolui com uma progressão de doença, uma lesão, por exemplo, que recidivou. E essas informações da doença recidivada, muitas vezes traz também algumas informações genéticas que desvendam o motivo pelo qual ocorreu aquele mecanismo de resistência. E no momento que você faz uma avaliação dessa lesão que recidivou, que voltou, você pode também ter informações que podem guiar o seu tratamento subsequente, que pode ser necessário fazer uma adaptação conforme as alterações genéticas que fizeram com que aquele mecanismo de resistência aparecesse. E com isso, identificar uma nova droga alvo terapêutica que pode ser eficaz, menos tóxica e, sem dúvida, pode, às vezes, gerar um tratamento muito mais eficaz e duradouro para esse paciente. E esse ciclo ele se fecha no momento que, se por acaso, esse paciente tiver uma progressão. Novamente, a gente pode tentar identificar alterações genéticas que podem trazer informações importantes para um tratamento subsequente. E dessa forma, a gente vai utilizando essa estratégia de medicina de precisão dentro do tratamento da jornada do paciente oncológico. Portanto, quando a gente começa a falar de testes genéticos dentro do cenário do paciente com câncer, a gente não pode esquecer que nós temos aqueles casos de cânceres que são hereditários, ou você pode identificar algumas alterações moleculares já no paciente que desenvolveu a doença para determinar a estratégia terapêutica. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte do câncer hereditário. Nós, hoje, e nós estamos durante o Outubro Rosa, nós fazemos uma sugestão de que toda a população seja submetida a uma mamografia a partir de 40 anos de idade, uma vez ao ano. Essas são a recomendação da maior parte das sociedades. Mas essa estratégia de rastreamento e detecção precoce
ela é muito interessante para uma parte grande da população. Mas podem existir pessoas que têm alterações genéticas que o seu risco de desenvolvimento de câncer é maior. Portanto, a estratégia de começar aos 40 anos pode ser inadequada. E como que a gente descobriu isso? Porque a gente sabe que um em cada 10 casos de câncer são advindos de alterações hereditárias, de mutações que são herdadas ou do pai ou da mãe de um indivíduo e que faz com que esse paciente seja mais propenso, tenha uma maior probabilidade de desenvolver câncer durante a vida. Normalmente, esses pacientes têm na sua história familiar vários casos de câncer em idade jovem, ou a combinação de alguns tipos de cânceres, como câncer de mama e ovário, ou a repetição de vários tipos de câncer, do mesmo tipo de câncer na família, como, por exemplo, mãe, irmã, tias, como, por exemplo, câncer de mama. E aí, essa pessoa, então, levanta a suspeita de ser portadora de uma alteração de predisposição hereditária a câncer, e no momento que você identifica essa paciente, você pode usar esta informação para desenhar estratégias de prevenção diferenciadas para esse grupo de alto risco. Então, um dos exemplos mais conhecidos que alterações genéticas podem aumentar risco de câncer é justamente o exemplo da atriz Angelina Jolie. Ela herdou da sua mãe uma alteração genética no gene BRCA1. E a partir da presença desta mutação no seu DNA, a Angelina Jolie ela tem uma probabilidade maior de desenvolver câncer de mama durante a vida do que o resto da população geral. Por exemplo, aos 40 anos, as mulheres que têm a mutação no gene BRCA1 têm cerca de 10 a 25% de já ter sido diagnosticada com um câncer de mama. Enquanto que a probabilidade de uma paciente da população geral ser diagnosticada é inferior a 5% nessa idade, aquelas que não têm alteração genética. E quando você compara uma paciente com mutação que tem o risco ao longo da vida de cerca de 80% de desenvolver o câncer de mama, a população geral tem cerca somente de 12%. Então, uma estratégia de rastreamento para uma paciente com um risco médio de 12%, começar a sua mamografia aos 40 anos parece razoável. Mas e para uma paciente que aos 40 anos já tem quase 1 em cada 4 pacientes desenvolvido a doença? E ao longo da vida dela, ela tem um risco quase 8 vezes maior de desenvolver a doença. Será que a estratégia de rastreamento tem que ser a mesma? E a resposta que eu tenho é não, porque nós já estudamos essa população e elas precisam realizar uma estratégia diferenciada. O rastreamento nessas pacientes não pode ser feito somente com mamografia, precisa ser acrescentado ressonância nuclear magnética a partir dos 25 anos. Existem medicamentos que podem ser utilizados para prevenir câncer nessas pacientes. Um dos exemplos é o tamoxifeno, que é utilizado desde a década de 70, tem um custo mensal inferior a R$100 e reduz em até 50% o risco de desenvolvimento de câncer quando bem indicado. E para aquelas pacientes que têm essas alterações de alto risco, nós podemos inclusive propor cirurgias profiláticas, como aquelas que foram escolhidas pela Angelina Jolie. Ela retirou as glândulas mamárias, reduzindo o seu risco de câncer de mama de 80% para menos de 5%. E um ano depois, ela optou por retirar os ovários, porque o BRCA1, o gene que está alterado nela, também, infelizmente, deixa os ovários desprotegidos. E o risco de desenvolvimento dessa doença é muito grande para essa população. Portanto, a gente pode oferecer essa estratégia de retirada para prevenir de forma extremamente eficaz essa doença, o câncer de ovário, que dificilmente é detectado por exames de rastreamento. Como que nós estamos, nossa realidade no Brasil? É possível fazer esses testes para nossas pacientes? A resposta é sim. Desde 2014, nós já podemos realizar esses testes para alguns pacientes que preenchem alguns critérios pelo sistema privado de saúde, aqueles pacientes que têm convênio. Basta essas pessoas preencherem alguns critérios que nós podemos solicitar e a cobertura é obrigatória. Infelizmente, essa opção de realizar esses testes de detectar pacientes de alto risco ainda não está presente no SUS.
Portanto, a gente tem que brigar muito, porque mais de 70% da população brasileira ainda não tem acesso a essas informações que podem mudar o jogo, não só de um paciente, como de uma família como um todo, e fazer estratégias de prevenção extremamente eficazes e rastreamentos diferenciados num nicho pequeno da população, mas que pode ter um ganho enorme em relação a isso. Esses testes que avaliam predisposição a câncer estão sendo vendidos aqui no Brasil na farmácia. Nem todos têm a mesma acurácia que um teste solicitado por nós, oncogeneticistas, mas isso está acontecendo não só aqui no Brasil. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos. E essa utilização desses testes direto ao consumidor vem crescendo rapidamente. Eu começo a receber pacientes no meu consultório, muitas delas com esses testes em mãos. E nós, oncogeneticistas, precisamos estar preparados para ajudar esses pacientes a utilizar essas informações de forma adequada. Pois bem, agora eu vou mudar um pouco a nossa fala aqui para os testes daquelas pacientes, não que têm alto risco, mas aquelas pacientes que já desenvolveram um câncer. Será que informações identificadas no próprio tumor podem fazer a diferença? Antigamente, eu vou usar aqui o exemplo do câncer de pulmão, todos os pacientes que eram diagnosticados com tumores primários de pulmão eram tratados da mesma forma, normalmente com quimioterapia. 30% desses pacientes tinham alguma resposta, algum benefício, outros não tinham benefício algum com o tratamento, a doença nem evoluía e nem regredia, e alguns pacientes, cerca de 30%, tinham somente os efeitos colaterais do remédio e a doença ignorava por completo o tratamento com a quimioterapia. Como que nós podemos evoluir? A gente começou a estudar o câncer de pulmão e nós identificamos que existem vários tipos de câncer de pulmão que podem ser definidos de forma molecular, com marcadores que podem ser utilizados para direcionar o tratamento para pacientes com câncer de pulmão. É isso que nós chamamos de terapia-alvo molecular. E quando nós sequenciamos um grupo de pacientes com câncer de pulmão e identificamos alguns deles com um marcador, por exemplo, chamado EGFR, eu posso usar uma terapia anti-EGFR. E essa terapia costuma ser muito mais eficaz, taxas de resposta acima de 70%, um tempo de controle da doença maior, com um efeito colateral muito menos pronunciado do que a quimioterapia. Portanto, eu posso hoje subdividir vários tipos de cânceres de pulmão e tratá-los de acordo com a alteração molecular que está presente nas suas alterações que são identificadas na biópsia desse tumor. Um dos exemplos de terapia-alvo que eu queria trazer aqui para vocês é, por exemplo, a presença da mutação BRAF V600E, um paciente com melanoma, como vocês estão vendo aqui nessa fotografia. Esses nódulos subcutâneos todos são lesões metastáticas de um melanoma nesse paciente que tinha, na sua biópsia, um marcador molecular, que era justamente essa mutação no BRAF V600E. Nós temos tratamento que é direcionado para este achado molecular, e nós utilizamos nesse paciente. 15 semanas depois, vocês podem ver a forma que esse paciente respondeu ao tratamento foi brilhante. E utilizar quimioterapia isoladamente para esse paciente muitas vezes era ineficaz e trazia somente os efeitos colaterais. Pois bem, onde estamos nessa estratégia de tratamento dentro aqui da nossa população brasileira? É possível? Sim, é possível. Muitos desses marcadores, desses tratamentos direcionados pelo alvo molecular já estão disponíveis no serviço público, através da utilização de planos de saúde. É lógico que temos que melhorar muito a velocidade de incorporação e como que esses testes são realizados em laboratórios privados. Mas uma parte significante dos pacientes já tem acesso a este tipo de estratégia personalizada. No SUS, no serviço público aqui do Brasil, infelizmente, nem os testes e nem os tratamentos direcionados para terapia-alvo estão disponíveis. A grande parte
da população brasileira, portanto, não tem acesso a esse tipo de estratégia que é extremamente diferenciada e que pode trazer benefícios muito relevantes para o tratamento e controle dos pacientes com câncer metastático. Outro exemplo aqui, que eu quero detalhar um pouco mais, é em relação à parte do câncer de pulmão. Como vocês podem ver, então, no passado, todos eram considerados a mesma doença. Depois de um certo tempo, a gente começou a separar esse câncer de pulmão em células pequenas e não pequenas através do olhar sob o microscópio. Depois, nós começamos a subdividir o câncer de pulmão em células não pequenas, entre adenocarcinoma e carcinoma escamocelular. E agora, na nossa realidade, é impossível realizar um tratamento de câncer de pulmão sem fazer uma avaliação molecular, saber quais são os marcadores que estão presentes nessas células tumorais deste câncer de pulmão. E esse tipo de estratégia não só define terapias-alvo molecular, como hoje também pode ajudar na seleção de pacientes que podem responder à imunoterapia. Aqui são alguns exemplos de alguns alvos moleculares que nós podemos identificar em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. Esses pacientes hoje, cerca de 50% deles, nós somos capazes de identificar alguma alteração genética e oferecer algum tratamento diferenciado, personalizado para eles. E olha aqui, é um fluxograma de como que nós devemos conduzir os pacientes com câncer de pulmão a partir desses achados moleculares. Existem vários achados moleculares, biomarcadores, e que têm tratamentos específicos a depender daqueles que são identificados. Inclusive, já existem alguns alvos moleculares que nós temos já primeira linha e segunda linha de tratamento a depender do tipo de mecanismo de resistência que ele adquire. Portanto, para concluir, eu queria dizer que, no meu entendimento, é possível realizar testes genéticos, uma medicina de precisão que pode identificar pacientes de alto risco, realizando rastreamento e estratégias de prevenção extremamente eficazes para reduzir o risco de desenvolvimento de câncer nessas pessoas de alto risco. E aqueles pacientes que já tiveram câncer, utilizar testes genéticos para selecionar melhor o tratamento. E se nós fizermos isso, é possível sim racionalizar o gasto, não só no setor privado, como no setor público. Mas esse assunto eu vou deixar para o Dr. André Messi continuar, porque eu tenho certeza que ele vai dar uma aula primorosa para a gente em relação à utilização dessas novas tecnologias dentro dos nossos pacientes oncológicos. Queria deixar aqui um agradecimento muito grande, mais uma vez, pela oportunidade de falar com vocês sobre medicina de precisão e dizer que hoje o oncologista não consegue mais trabalhar sem esse tipo de tecnologia do seu lado. Nós utilizamos isso para detectar pacientes de alto risco, para identificar marcadores que podem ser utilizados para definir terapia. E isso não vai parar por aqui. A gente vai evoluir cada vez mais. E se isso não entrar para os pacientes do SUS, o abismo que existe entre o tratamento que é feito no serviço privado, que está evoluindo a grandes passos, vai começar a ficar cada vez maior esse abismo. E os pacientes SUS vão continuar tendo um tratamento que ainda é utilizado há 2, 3 décadas atrás, sem ter a possibilidade de receber os avanços que nós estamos tendo na terapia, na oncologia, dentro desse cenário moderno, utilizando a medicina de precisão. Muito obrigado. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada, doutor Rodrigo. E já agradeço muitíssimo, porque as suas considerações iniciais, de fato, foram uma aula. Né? Você fez um excelente overview sobre a medicina personalizada, aplicação em oncologia e tantos outros pontos importantes que a gente vai retomar ao longo da nossa tarde, ao longo do nosso debate. Você, como muito expert no tema, já antecipou algumas das questões que estão chegando aqui, das perguntas do nosso público, e quero reforçar para você que está se juntando agora ao nosso evento, podem mandar suas perguntas, dúvidas, vamos tentar esclarecer, aproveitar o máximo possível os nossos especialistas que estão conosco, então mandem através do nosso chat.
Obrigada, então, doutor Rodrigo, e vamos passar a bola agora para o nosso próximo convidado, doutor Paulo Campreger, que está aqui comigo presencialmente e também vai fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Brale e parabenizar por essa iniciativa, que é uma iniciativa que, no meu entendimento, é de fazer com que todo aquele avanço que acontece na academia, nos institutos de pesquisa, cheguem até o paciente, né? Porque, realmente, se a gente parar e olhar a comunidade científica, esse é um trabalho de muitas mãos. Hoje tem milhares de pesquisadores espalhados pelo mundo tentando entender quais são os aspectos relevantes de um tumor, quais são os pontos fracos, e isso leva ao desenvolvimento de drogas, que leva a ensaios clínicos, que leva à aprovação de novos medicamentos, mas isso tudo só faz sentido se o paciente que está lá no último dessa cadeia, né, se ele receber esse tratamento. Então eu fico feliz de poder estar hoje aqui colaborando com uma iniciativa que tem esse objetivo em mente. E para falar um pouco de medicina de precisão ou medicina personalizada, eu vou começar contando uma história. Há 20 anos, aproximadamente, quando eu acabei a minha residência na Universidade de Campinas, na Unicamp, e eu me mudei para São Paulo, ali a gente pode dizer que estava nascendo a medicina de precisão. Os primeiros anticorpos monoclonais estavam sendo aprovados, as pequenas moléculas para tratar outros tipos de tumores também estavam ficando disponíveis. E eu me lembro muito bem da primeira paciente que eu tive aqui em São Paulo, na clínica, com um diagnóstico de leucemia mieloide crônica. E a gente vinha de um tratamento para leucemia mieloide crônica que a gente tinha praticamente 2 opções terapêuticas e que esses pacientes não eram selecionados, né? A gente tinha um tratamento via oral, usado há muitas décadas, com eficácia limitada, e um tratamento que estava disponível há pouco tempo, interferon, né, que era um tratamento injetável, eu diria também com um sucesso limitado. Mas, no final da minha residência, a gente teve a opção de uma nova droga oral que mudou totalmente a história da leucemia mieloide crônica para uma doença fatal, de uma doença fatal para uma doença absolutamente controlável com comprimidos, né? Talvez a leucemia mieloide crônica seja o melhor exemplo do conceito de medicina de precisão, porque foi onde se identificou um alvo terapêutico, se desenvolveu uma molécula via oral que tem eficácia na casa de 90% dos casos, eficácia de longo prazo. Os pacientes tomam esses medicamentos e estão há muitos anos vivendo bem, né? Uma história parecida com o que a gente viu com HIV, por exemplo. E eu me lembro dessa paciente que ela chegou com um diagnóstico de leucemia mieloide crônica e com a prescrição de interferon. E aquilo, eu vi uma oportunidade de impactar muito positivamente a vida daquela paciente. Falei, não, a gente tem que mudar seu tratamento. Ela tinha acabado de vir de uma médica que provavelmente não estava totalmente atualizada e tinha dito, o seu tratamento vai ser esse. Como eu estava saindo da residência, eu sabia que tinha um tratamento muito melhor do que aquele. E conversei e convenci ela a mudar de terapia. E a última vez que eu encontrei essa paciente deve fazer uns 5 anos, ou seja, cerca de 15 anos depois daquele primeiro encontro, e a paciente estava muito bem, obrigada, tomando seu comprimido, né? Então, é isso que é a medicina de precisão, né? Você encontrar o defeito molecular daquele tumor, o ponto fraco, prescrever o tratamento adequado e os benefícios são imensos. É claro que o tamanho do benefício muda de doença para doença. A leucemia mieloide crônica é, eu diria, o melhor exemplo, mas esse é o caminho que a gente tem que seguir na implementação da medicina de precisão para os nossos pacientes. Eu tenho alguns poucos slides, o Rodrigo fez um trabalho excelente aqui já antes de mim. A gente tem até alguns slides que são idênticos, então dá tempo de eu contar um pouco de história, né? Pode passar o próximo slide.
Alguém deve ter o controle? Então tá ótimo. Esse é um slide de declaração de potencial conflito de interesse. Pode passar para o próximo. Medicina de precisão, né? Eu trouxe um slide para a gente definir de forma bem básica, que tem muitas definições de medicina de precisão, né? Uma delas é uma estratégia diagnóstica e terapêutica que utiliza informação biológica do tumor e do paciente para individualizar o tratamento em diversas doenças. E a nossa conversa aqui hoje é sobre oncologia. Pode passar o próximo slide. Queria trazer um conceito importante também de por que a medicina de precisão, né? Algumas décadas a gente descobriu que o câncer é uma doença genômica. O que isso significa? O câncer é causado pelo acúmulo de mutações, ou seja, alterações no DNA celular, que transformam uma célula benigna, normal, em uma célula cancerígena. E nas últimas décadas a gente vem mapeando esses defeitos, né? Então esse é um slide clássico, eu diria, que ele mostra diversas etapas para o desenvolvimento do câncer coloretal, né? E se a gente olhar, tem umas palavras meio técnicas aqui, né? Mutação 5q, depois uma hipometilação do DNA, depois uma mutação em Carras, depois uma alteração no cromossomo, no braço longo do cromossomo 18. Mas esse slide está aqui por duas razões, né? Uma, para justificar essa empreitada da medicina de precisão, porque ela atua nas causas, né? Esse é um ponto importante. Quando a gente pensa no desenvolvimento da quimioterapia ou da radioterapia, essas são terapias, na maioria das vezes, inespecíficas, né? Elas são tóxicas para um grande número de células. Quando a gente está falando de medicina de precisão, a gente procura atuar nos defeitos que causaram aquele tumor. Por isso a eficácia é bastante interessante, com uma quantidade de efeito colateral menor quando a gente compara com a quimioterapia. Não é isento de efeito colateral, mas ela é menor. E o outro ponto importante que eu quero trazer com esse slide é o seguinte: via de regra, o câncer é produto de uma alteração que se desenvolve durante muitos anos, né? Então, esses defeitos moleculares vão sendo acumulados, muitas vezes em décadas. Então, do primeiro defeito até o defeito que causou o câncer, às vezes a gente tem 30, 40 anos. Outra vez, isso é variável dependendo de tumor para tumor. Mas isso traz uma oportunidade muito grande da gente atuar no começo dessas alterações, né? Isso a gente seguramente vai ver num futuro próximo, cada vez mais, a atuação com medicina de precisão em fases iniciais e até pré-cancerígenas. Você identifica um defeito molecular que pode levar a um tumor depois de alguns anos, e isso vai permitir com que a gente atue nessa fase da doença. Então, quando a gente fala de oncologia de precisão, a gente está falando, né, como o Rodrigo colocou, muitas vezes sequenciamento de DNA tumoral para buscar alvos moleculares, próximo. Como o Rodrigo comentou também, sequenciamento germinativo, ou seja, do sangue do paciente para encontrar alterações hereditárias que possam contribuir com o desenvolvimento de tumores. A gente está falando da utilização de terapias-alvo, né, que muitas vezes atuam nos mecanismos que levaram ao desenvolvimento do tumor. E um ponto importante também é que a gente precisa avaliar a condição geral de saúde do paciente. A medicina de precisão só é completa quando isso é incorporado na equação, né? Então, esse paciente consegue aguentar um tratamento com toxicidade um pouco maior, um pouco menor, né? Então, a medicina de precisão, ela olha todos os aspectos biológicos e os aspectos clínicos do paciente também. Próximo.
Esse slide eu não vou me ater a ele, porque o Rodrigo já usou ele mesmo, podemos passar para o próximo. Trouxe aqui exemplos de 2 laudos, né, que a gente produz no laboratório. Então, esse é um exemplo de uma amostra de um paciente com adenocarcinoma de pulmão. A gente traz normalmente, né, a gente produz esse tipo de laudo, a gente traz a alteração molecular encontrada, terapias com potencial benefício clínico, terapias com sem potencial de benefício clínico e ensaios clínicos para os quais o paciente podia ser elegível. Próximo. Aqui um outro exemplo, né, nesse caso de uma leucemia mieloide aguda. A mesma coisa, a gente pega o sangue ou medula óssea do paciente, faz o sequenciamento de DNA, encontra as mutações, a gente lista as mutações aqui, e também medicamentos associados a potencial benefício clínico, dos quais esse paciente pode se beneficiar ou não. Pode passar o próximo. Normalmente a gente traz um resumo da literatura relevante para cada alteração genômica encontrada, para orientar o oncologista e o hematologista com relação às evidências de que cada uma dessas alterações pode ser benéfica. Próximo. E eu vou parar por aqui, né, dizendo que a oncologia de precisão é um trabalho em evolução. A gente ainda vai evoluir por décadas, melhorando o nosso entendimento tumoral. Em muitos tipos tumorais, o tratamento já é definido por biomarcador. Em outros, isso acontece em menor escala. E a interação clínico-laboratorial é fundamental para o sucesso da oncologia. Então, a gente está sempre em contato no laboratório com a equipe de hematologia, de oncologia, para que a gente possa trazer esses benefícios para os pacientes. Com isso, eu concluo. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Muito obrigada, doutor Paulo. Foi excelente também ouvir os seus principais pontos, né, os pontos iniciais, para que a gente possa dar o start aqui do nosso bate-papo. E tanto o doutor Paulo, que está aqui conosco, quanto o doutor Rodrigo, eles anteciparam e facilitaram muito as nossas respostas aqui, as inúmeras questões que estamos recebendo, dúvidas dos telespectadores, alguns de pacientes, outros de colegas da área da saúde. Vou tentar não ser repetitiva, tentar endereçar aqui as principais questões, e ainda que os senhores tenham tocado em algumas dessas temáticas que eu vou trazer, eu gostaria de pedir que a gente aproveite esse valioso espaço aqui de debate e de comunicação direta com quem nos assiste, para tentar elucidar ainda mais, aprofundar um pouquinho algumas dessas questões. Então, começo com você, doutor Rodrigo. Você falou muito bem, dentro da sua exposição inicial, sobre as aplicações, não é, da medicina personalizada, e me chamou a atenção a temática da prevenção. Gostaria de voltar um pouco nesse tema. A gente sabe da importância, da relevância da prevenção, da medicina preventiva, especialmente quando a gente fala de controle e combate ao câncer, aos diferentes tipos de câncer. Então, tem uma questão aqui que a gente recebeu e acho que vale a pena a gente se aprofundar. Então, a medicina personalizada, ela também pode ter aplicação na prevenção. E como que isso acontece? Você pode explicar um pouquinho mais qual é a principal aplicação de ordem preventiva? E, ainda na mesma questão, se puder enfatizar para a gente explicar para o público que nos assiste, quem é elegível? Quem, de fato, é mais elegível para receber todo o impacto, né, da medicina personalizada em forma de tratamento? Obrigado pela pergunta. Eu queria dizer assim, esse é o meu dia a dia, né? Como oncogeneticista, eu recebo pacientes para fazer uma avaliação de estratificação de risco. E nós temos uma ferramenta de estratificação de risco que é um teste genético que pode ser utilizado. Nem sempre as pessoas precisam de um teste genético para fazer estratificação de risco. Portanto, quais são as pacientes que precisam realizar uma avaliação com um teste de DNA? Normalmente são pacientes que têm no seu histórico familiar muitos casos de câncer
que levantam a suspeita de serem cânceres hereditários. Então, eu usei o exemplo do câncer de mama na minha aula, eu vou usar aqui um outro exemplo só para variar um pouquinho. Então, muitos pacientes possuem no seu histórico familiar casos de câncer de intestino. Câncer de intestino é algo bastante frequente na população. Então, essas pessoas que têm o seu histórico, parentes com câncer abaixo de 45 anos, vários casos de câncer de intestino na família. Então, eu tenho o meu tio, o meu avô, o meu pai tiveram câncer de intestino. E também uma associação que chama muito a atenção, que é a presença de câncer de útero, mais especificamente de endométrio, porque a gente sabe que existe uma causa raiz que pode conectar, do ponto de vista genético, o aumento de risco de câncer de intestino com câncer de endométrio. Então, se você tiver na família casos de intestino e endométrio, isso também levanta a suspeita. Pois bem, essas pessoas, então, elas chegam ao consultório com esse histórico e a gente vai analisar se no seu DNA existem alterações genéticas que aumentam a sua predisposição a câncer de desenvolver, aumentam o seu risco de câncer de desenvolver esses tipos de doenças, por exemplo, câncer de intestino e de endométrio. Isso chama-se síndrome de Lynch, certo? Então, a história familiar é a nossa primeira ferramenta de triagem. Fizemos isso, identificamos o paciente de alto risco, o que isso muda na vida desse paciente? A probabilidade dele desenvolver câncer de intestino é enorme. O que a gente pode começar a fazer, então? Colonoscopias. Colonoscopias a partir dos 25 anos. Normalmente, na população geral, a gente propõe colonoscopias a partir dos 50 anos de idade, a cada 10 anos. Para essa população específica, com alteração genética, começa a partir dos 25 e a colonoscopia é feita anualmente. Além disso, nós podemos usar um remédio extremamente acessível que reduz em até 30% o risco de câncer nesses pacientes. Adivinha qual é? Aspirina. Esse medicamento conseguiu reduzir em cerca de 30% o risco de câncer de intestino nesses indivíduos. E para as mulheres, para diminuir o risco de câncer de útero, de endométrio, a gente pode propor para esses pacientes, por exemplo, uma cirurgia de retirada do útero após a prole constituída, ou seja, quando elas terminaram de formar a sua família. E com isso, você reduz drasticamente o risco de câncer dessas pessoas. Então, é dessa forma que você pode usar a medicina personalizada, identificar uma alteração genética em um indivíduo e mudar a história de uma família como um todo. E isso está começando a fazer para a população geral. Então, eu tenho pessoas na população que têm características genéticas que têm um risco muito baixo de ter câncer de mama, enquanto outras, igual a Angelina Jolie, têm 70%. Então, talvez, se a gente pegar e fazer uma estratificação genética na população, identificar aquelas pacientes que têm um risco menor do que 5%, e essas pacientes fazem mamografia ao invés de anual a cada 3 anos, começando com 50 anos. Aquelas que têm um risco médio começam a partir dos 40 anualmente. E aquelas pacientes que têm um risco extremamente elevado, eu não vou deixar só com mamografia. Ou eu faço uma estratégia de redução de risco como uma cirurgia, ou de outras formas eu faço um acompanhamento mais intensivo. E qual é a proporção? Pacientes de alto risco, a minoria da população, talvez 5%, 3%, 2% no máximo. A maior parte da população cai no risco médio e uma grande porcentagem no risco extremamente baixo, que você vai salvar dinheiro nessas pacientes aqui, não precisa fazer, você consegue usar o dinheiro adequadamente nas de médio risco e nas de alto risco você usa outras estratégias. E dessa forma você consegue mudar a história, talvez de uma população inteira e de salvar dinheiro para o SUS. Obrigada, doutor Rodrigo. Acho que ficou claríssimo. E já emendando, fazendo um link, porque a gente recebeu 2 perguntas aqui da audiência, especificamente sobre exames, né? O pessoal está participando e tem muitas dúvidas. Então, uma veio da Vanessa Mello. Ela pergunta que tipo de exame mostra a presença ou não do BRCA. E a outra pergunta não tem identificação, mas creio que você também pode nos apoiar aqui. Sobre os testes genéticos. Quando a gente quer ter acesso, precisa de uma prescrição, de uma ordem médica? E se sim, que médico procurar? É uma ótima pergunta.
A resposta o teste genético que nós utilizamos para BRCA é um teste que nós chamamos de sequenciamento completo do gene BRCA1 e 2. Atualmente, nós podemos lançar mão de testes amplos que avaliam todos os genes que podem estar associados à predisposição a câncer de mama em um único exame. Nós chamamos esses exames de painéis multigênicos de predisposição a câncer. Hoje em dia existem painéis que contam com 100, 150 genes que são feitos a leitura desses genes todas em paralelo. E caso algum deles tenha alguma alteração, alguma mutação que desative a sua função, ou seja, que faz com que esse paciente tenha uma predisposição maior a ter câncer de mama, intestino, rim, tireoide, você consegue detectar através de um único exame. Isso é a parte de genética do tipo de teste. Agora, como que eu tenho acesso a esse teste? Existem inúmeras implicações que esse teste pode gerar a partir de um resultado positivo. Cirurgias preventivas, medicamentos, implicações para os seus filhos. Então, o ideal é que você converse com algum médico que tenha a capacidade de te explicar os possíveis resultados e as implicações que esses resultados podem causar, para daí você fazer o teste genético, que a gente chama de aconselhamento pré-teste. Então, muitas vezes, quem fazia isso era um geneticista clínico. Eu não sou geneticista, sou oncologista, então existem hoje vários profissionais especializados que podem conduzir você adequadamente na avaliação pré-teste, faz o teste e depois, com o resultado, a gente retorna no consultório para poder explicar com detalhes quais são as implicações de qualquer tipo de achado. Então, evite realizar esse teste como se fosse um hemograma, um exame de urina. Ele não é, ele traz informações muito relevantes, não só que vão ser importantes para a pessoa que fez, mas para toda uma família. E para isso, você precisa de aconselhamento para conseguir extrair o melhor, o máximo de informações possíveis desta avaliação genética. Perfeito. Agora vamos puxar aqui um pouquinho a conversa para o nosso convidado que está ao meu lado, Dr. Paulo. Você já falou sobre terapia-alvo, mas quero voltar nesse assunto. Fala um pouquinho mais sobre terapia-alvo, como ela se aplica, e se você puder, conta para a gente de uma maneira que o pessoal lá de casa possa entender sobre anticorpos biespecíficos. O que são esses anticorpos? Como eles atuam no tratamento do câncer? Muito bom. Terapia-alvo é um novo paradigma que se desenvolveu nas últimas décadas e ele vem em oposição às terapias citotóxicas, né, que são as terapias, como eu havia mencionado, quimioterapia, radioterapia, que são tratamentos inespecíficos, né? São tratamentos citotóxicos que vão afetar grande parte das células do corpo. Com o entendimento que foi fruto da análise biológica de tumores, tanto tumores de pacientes, quanto modelos em culturas celulares, ou seja, in vitro, quanto modelos animais, né, indução de tumores em camundongos e outros modelos, o que aconteceu nas últimas décadas foi que a gente começou a mapear os eventos moleculares que causam câncer. Então, mutação no gene A causa câncer de pulmão, mutação no gene B causa câncer de mama, algumas causam câncer de pulmão e de mama, e leucemia e etc. Então, um grande trabalho de mapeamento. O próximo passo foi interferir com essas proteínas, né? Porque quando a gente tem uma mutação no DNA, a gente normalmente gera uma proteína anômala. E o grande trabalho foi tentar interferir nesse processo, ou seja, você encontra um alvo molecular, que na maioria das vezes são proteínas como BRCA1 e 2, BRAF, Carras, NPM1, enfim, centenas de alvos, e você desenvolve moléculas que vão interferir com esses alvos moleculares. É preciso dizer que muitas vezes esse esforço não é bem sucedido, né? Então, às vezes, você tem anos de pesquisa com alguns alvos
E as moléculas desenvolvidas não têm tanta eficácia. Por isso que a pesquisa científica é uma empreitada de risco. Mas muitas vezes você encontra moléculas eficazes. Então, a partir do momento que você encontra uma molécula eficaz, desenhada para um alvo molecular específico, isso é uma terapia-alvo, né? E você vai usar essa terapia-alvo naqueles tumores que têm esse alvo alterado. Muito bem. Quando a gente pensa em terapia-alvo, a gente pode dividir a terapia-alvo do ponto de vista prático, para prescrição pelo oncologista ou pelo hematologista, em duas classes distintas. Então, a gente tem, por exemplo, terapias-alvo sem biomarcadores específicos. O que isso significa? Isso significa que você não precisa de um exame específico para usar aquela terapia-alvo. Muitas vezes, só um diagnóstico específico, ou seja, câncer de fígado, por exemplo, tem algumas terapias-alvo utilizadas em câncer de fígado em geral, independente de um exame específico. Enquanto outras terapias-alvo precisam de um exame específico para avaliar um biomarcador, que a gente chama. Então, alguns pacientes, por exemplo, com leucemia mieloide aguda, só vão tomar determinadas drogas se eles tiverem uma mutação específica na leucemia. Por isso que a gente precisa estudar os tumores, né? Então, normalmente é feita uma biópsia. Antigamente, essa biópsia só era utilizada para análise morfológica, ou seja, o patologista avaliava aquele tumor e dava o nome. Hoje tem uma nova etapa de análise molecular dessa biópsia. Então, a gente pega o material desse tumor, leva para o laboratório, sequencia DNA ou RNA de alguns genes específicos e, dependendo do que a gente encontra, o paciente se torna elegível a determinadas terapias. Então, pacientes, por exemplo, com leucemia mieloide crônica, podem ser elegíveis a 4 ou 5 terapias distintas, dependendo da mutação que a gente encontra no tumor. Se a mutação não está presente, o paciente não se beneficia desse tratamento. Se a mutação está presente, o paciente se beneficia desse tratamento. E a gente tem uma infinidade de terapias-alvo disponíveis, né? Uma grande classe de terapias-alvo são os anticorpos monoclonais, né? Então, são anticorpos são produtos biológicos do sistema imune, né? Então, os linfócitos B produzem anticorpos para lidar com infecções bacterianas, virais, etc. E também contra tumores. E nas últimas décadas, centros de pesquisa e a indústria farmacêutica vêm desenvolvendo anticorpos específicos para determinados alvos moleculares encontrados no tumor e, mais recentemente, no sistema imune, que são as chamadas imunoterapias. A Caterine me perguntou de um anticorpo biespecífico, né? Que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe biológico desse tipo de tratamento. Anticorpos biespecíficos vêm sendo estudados em diversos tipos tumorais, já tem alguns aprovados, e se alguém falasse há 40, 50 anos que isso ia dar certo, pouca gente ia acreditar, né? O anticorpo biespecífico é um anticorpo que tem, digamos, duas partes, uma específica para o tumor e uma específica para células do sistema imune, normalmente linfócitos T, né? Porque a gente sabe hoje que esses linfócitos são capazes de atacar tumores. Então, hoje existe uma grande parte da energia da comunidade científica avaliando como o sistema imune pode tratar o câncer. E a gente tem muitas terapias aprovadas já que fazem com que o sistema imune do próprio indivíduo ataque o câncer do indivíduo. E o anticorpo biespecífico é uma terapia desse tipo. Ele liga um linfócito, uma célula do sistema imune, com um tumor, deixa ali os dois juntos para que o linfócito faça o trabalho dele. Nessa mesma linha, a gente tem diversas outras terapias com bastante eficácia, por exemplo, terapias celulares, né? Muita gente deve já ter ouvido falar dos CAR T-cells e outras terapias que também são
terapias onde você direciona a especificidade do sistema imune para atacar os tumores, e a gente encontra bastante eficácia dessas terapias, né? Então eu diria que o cenário para o futuro do tratamento do câncer é bastante promissor. E a comunidade científica está bastante otimista com os progressos feitos nas últimas décadas e com o que a gente vê surgindo para as próximas décadas. Obrigada, doutor Paulo. Sem sombra de dúvida, é uma alegria e também uma oportunidade a gente testemunhar todo esse avanço, essa revolução biotecnológica e todo o incremento e as aplicações, as oportunidades de aplicações da medicina personalizada, sobretudo na área da oncologia. Mas, como já foi aqui dito pelos nossos convidados, especialistas, e você aí de casa que também mandou algumas questões, ainda temos muitos desafios, desafios de acesso e diferenças, não é, entre a questão do acesso mesmo a esses testes e também às terapêuticas mais avançadas no tratamento de diferentes tipos de câncer, quando a gente compara os pacientes com acesso a setor público e privado de saúde. A gente vai continuar.